Rochadel de Campos Novos também está aqui, ó. O Rochadel trazendo uma questão interessante aqui, ó. O 20 de setembro é para comemorar, quem sabe falar dos lanceiros que receberam o presente que o povo sempre recebe. Boa, Rochadel, boa provocação. Eu estava até falando com o Padula antes de entrar aqui. Vamos puxar essa pauta aqui rapidinho, ó, do 20 de setembro, né? E eu vou trazer um vídeo aqui, já que ele falou nos lanceiros negros, eu vou trazer um vídeo de uma banda gaúcha aqui, que fez um vídeo exatamente para contar essa história, né? Do massacre de Porongos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo desta banda. Tá aqui, achei. É a banda Rafuage, aqui de Porto Alegre, e eles criaram um clipe, um vídeo, Manifesto do Porongos. Então vamos trazer isso aqui na sequência. Ó. O que é? Eu não sei se o Padula conhece essa história, ou Padula? O que tu conhece do 20 de setembro, Padula? Tá sem áudio, tá sem áudio. Para falar bem a verdade, Portinho, estava te falando, tem um aluno que ele todo dia que me encontra no colégio, ele traz a efeméride do dia, né? E hoje ele me lembrou, dia do gaúcho, né? Lembrando que o gaúcho não é apenas o pessoal do sul do país, né? Envolve ali a região do Cone Sul, principalmente. Então, assim, eu não conheço, né, a história. Estive aí no Rio Grande do Sul em 2 momentos aí, participei até de algumas festividades de danças culturais aí, mas confesso que nisso eu não sei. Estou aqui para aprender. Pode mandar bravo aí. Assim, eu também não sou um grande especialista, mas como vivo aqui no Rio Grande do Sul, estou dentro, né? Sempre sendo bombardeado, né? Dos dois lados, digamos assim, mais do lado do tradicionalismo, né? Que criou essa imagem aí do gaúcho, né, gente? Porque esse gaúcho que a gente vê aí pilchado elegantemente, com um lencinho, né? Esse gaúcho é o gaúcho estancieiro, gente. Esse é o gaúcho fazendeiro, né? O verdadeiro gaúcho, que é o gaúcho, inclusive, que está lá no Martim Fierro, que é um livro histórico aí que conta a origem desse gaúcho, né? Que era o peão que trabalhava nas instâncias ou o cara que camperiava, que pegava os cavalos, ia atrás dos bois no campo, nos pampas argentinos também, né? Por isso que a gente tem essa relação forte aqui com os argentinos, com os uruguaios, né? Porque o gaúcho surge, na realidade, na Argentina, né? Então, o gaúcho verdadeiro, ele tem uma alta presença, né? Trabalhador, é um cara que trabalha no campo, né? Negro, né? Mestiço, né? Indígenas, herdeiros de indígenas também, que ali casaram com negros, com indígenas, então tem toda essa questão aí. Então, esse gaúcho que a gente vê branquinho, com um lencinho no pescoço, arrumadinho, com uma pilcha bonitinha, isso aí é folclore do tradicionalismo. Foi criado aí, é uma criação recente. É uma criação que tem aí 5 ou 6 décadas aqui no Rio Grande do Sul, sabe? Então, e a questão da Revolução Farroupilha, ela também tem muitos mitos que precisam ser estudados e revistos, né? Claro que ela foi um processo legítimo e interessante ali na época. Ela está situada junto com outros movimentos, né, nacionais de libertação do Império, né? Ela acontece ali em 1835, né? Portanto, a gente recém tinha se tornado independente em 1822, e nessa mesma época acontecem vários outros episódios no Nordeste, por exemplo, tem lá como é que é, do Canudos, né? Canudos acontece mais ou menos nessa época, Balaiada em Pernambuco, se não me falha a memória, no Pará também tem um movimento lá nesse sentido, que são movimentos que lutavam contra a opressão do Império, né? Mas quem iniciou, na realidade, quem inicia a Guerra dos Farrapos são os estancieiros indignados com os impostos que eles pagavam, do charque, né? Então tem a questão econômica por trás também. E como eles não tinham
gente suficiente para lutar, o que acontece? Aqui a gente vai chegar aí nos lanceiros, né? No massacre de Porongos. Eles chamam os escravos para lutar pela guerra dos farrapos, fazem o batalhão de lanceiros, que eram os escravos que não tinham armas de fogo, eles tinham só lanças e cavalos, eles eram bons cavaleiros. E aí a promessa para eles era a liberdade. Vocês lutam conosco e ao final da revolução, se a gente triunfar, vocês ganharão a liberdade. Essa era a promessa para os lanceiros. E aí o que acontece? Como a revolução fracassa, a revolução farroupilha ela fracassa. Então a gente, assim como São Paulo, que comemora lá a revolução de 34 deles, que foi uma grande derrota, né? O Getúlio derrotou, né, os paulistas, né? Mas é comemorado em São Paulo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente também comemora uma derrota dos gaúchos, na realidade, dos farrapos, né? E o que acontece? Uma das condições que os farrapos tentaram acordar ali no pacto, né, que terminou a Revolução, era a liberdade dos escravos. Mas aí o representante lá do Dom Pedro, só que não... De jeito nenhum que nós vamos dar liberdade para escravos. Se a gente der liberdade para esses negros gaúchos, o que os negros baianos, paulistas, cariocas vão dizer? Vão querer liberdade também. E isso aí nós estamos em 1830 e poucos, gente. 1940, 1945, durou 10 anos a Revolução. Imagina isso. Isso aí são 43 anos antes da abolição da escravatura no Brasil. E nós já estávamos ali no meio de um processo abolicionista. Imagina tu ter liberdade de negros no Rio Grande do Sul que lutaram com os farroupilhas, mas de jeito nenhum, não iam dar nunca. E aí o que houve? Havia um dos generais lá dos farrapos, que era o Canabarro. O que ele fez? Eu tenho a solução para isso aí. Nós vamos armar uma grande festança aqui para os negros, vamos dar cachaça para eles e tal, e a gente desarma eles. A gente tira todas as armas deles durante a noite e vocês venham com o batalhão e vamos matar todos eles. Esse episódio aí é o episódio que finaliza a Revolução Farroupilha, gente. É o famoso massacre dos Porongos. Então eu vou trazer aqui esse clipe aqui, ó. 1944, ó. Esse clipe do Rafuage conta bem essa história aqui. Vai contar até melhor do que eu, tá? Porque eu não sou especialista nessa questão. Eu posso até ter cometido alguns erros aqui nessa minha fala para vocês, tá? Vamos assistir aqui, ó. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do INE sem recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Na revolta infame que segue a contar, pode acreditar, Rafuage é do Sul e aviso que o mundo vai olhar pra cá. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira, sem tempo a perder. É por Oliveira Silveira, povo que não tem virtude escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva, da verdadeira história, que os tira da pole e da glória. Traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque Porongos dói na alma. Vocês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma, que contribui num Brasil desumano, leva pra vala mais um mano, igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar.
Orgulho de quê? Então vai, me fala por quê. A real é mascarada, então iludindo você. Povo sem virtude escraviza, vai ver. A história deturpada não podemos conceber. Nem maragato, nem chimango, liga a fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros, batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar. Se liga, rapá! E quem representa em destaque no livro não tá. É um traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraçar preto e tira foto do meu lado. Comprei de lá em Porongos, negros foram dizimados. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Tá aí, baita clipe do Rafuage, né? E ali nos agradecimentos, pessoal, tem, entre outros, tem ali o Juremir Machado, que é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, que escreveu um livro revisitando a Revolução Farroupilha, e é bom dizer isso aí, né? Isso aqui não é uma invenção do movimento negro, isso aqui é história, gente. Isso aqui, o livro do Juremir, por exemplo, ele pega relatos históricos da época, lá da época, e outros historiadores já fizeram também esse percurso de revisão aí. Então não é assim, já vem esses esquerdalha, querer revisitar, querer fazer, ou contar uma história que não aconteceu. Não, é fato histórico. Isso aqui tem documentos que corroboram isso aqui, tá, galera? E uma coisa legal, que até a gente já pode puxar um outro assunto na sequência, que esse clipe traz também a questão dos quilombolas ali, né? Que é uma notícia dessa semana também, né? O Lula titulando lá em Alcântara, né? No Maranhão, acho que é no Maranhão, titulando quilombolas, né? Até eu separei uma notícia aqui para a gente trazer com mais detalhes os fatos, né? O Rio Grande do Sul, apesar de muita gente achar que é um estado que só tem fascista, que é branco totalmente, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem negros proporcionalmente e é o estado que mais tem quilombos e quilombolas. Eu não sei se é o estado do Rio Grande do Sul ou se é Porto Alegre. É a área que mais tem proporcionalmente, tá? Não é assim em números absolutos, mas proporcionalmente, aqui no Rio Grande do Sul é onde mais tem quilombolas e quilombos, gente. Então veja como funcionam as coisas, né? É o estado que todo mundo acha, só tem fascista lá no Rio Grande do Sul. Calma, devagar com andor que Santa é de barro, né? Então é isso, né? É interessante, essa questão dos quilombolas é extremamente atual, né, Padula? E a gente não vai ver isso na grande imprensa, porque a grande imprensa não quer divulgar
nada que seja favorável ao governo Lula e que mostre a diferença do governo Lula para os governos do golpista, do inelegível, né, para essa turma da extrema-direita, né. E eu acho relevante trazer isso, porque eu estou meio que liderando aqui na Voz Trabalhadora, ô Padu, eu tenho dito assim, ó, que o Lula está apanhando demais, cara. Está apanhando demais do nosso campo, sabe? Não quer dizer que eu desrespeite quem faz críticas, eu mesmo faço algumas críticas aqui, mas eu acho que é muito pau em tudo que é lugar, sabe? Deixa a extrema-direita dar pau no Lula que eles estão dando todo dia. E, inclusive, ontem, numa live que a gente fez aqui, eu e o Celso, um camarada botou no chat, a extrema-direita está, inclusive, usando os vídeos da turma da esquerda para falar mal do Lula. Então, é nesse sentido aí que eu acho que a gente tem que dar uma refletida sobre o papel, né, dos canais progressistas aí. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer crítica, não tem que colocar assuntos que não sejam confortáveis para o governo. A gente acabou de falar aqui do teto de gastos, né, da questão da educação, da questão da economia do Brasil, que tem muita coisa a melhorar, mas sempre que a gente fizer uma crítica à economia e dizer que tem muita coisa a melhorar, que o governo do Lula está próximo do modelo neoliberal e do que era o do Bolsonaro, mas a gente tem que dizer também que cresceu 3%, quando achavam que ia ser 1%, que o desemprego hoje é o menor da linha histórica, que o PIB está crescendo com base na industrialização, pouca, mas está crescendo com base na industrialização. Então, acho que é importante, né, isso aí, né, Padu? Não, com certeza. Só voltar um pouquinho na questão que você trouxe aí da verdade por trás do 20 de setembro, da Revolução Farroupilha. É curioso, né? Até estava comentando com o pessoal, na hora que você tinha caído aí. Ontem nós tivemos aí o aniversário de 103 anos de Paulo Freire. Então a gente está falando um pouquinho sobre ele, né? A importância que ele tem na educação libertadora, principalmente, né? Que rompe com aquela ideia da educação bancária, mas principalmente por fazer a cidadania crítica. Então, você está formando pessoas críticas, que é o que o sistema não deseja. Por isso, essa extrema-direita e esse congresso, eu falo conservador, mas ontem me corrigiram, falaram que é um congresso reacionário, né, por conta disso daí. E aí a gente tem um vocábulo que não é, obviamente, de Paulo Freire, né, que é o sulear. Então, nós precisamos sulear nossas ideias, que é eu tenho até um quadro aqui, estava olhando enquanto passava o vídeo, que é de um autor uruguaio, né, o Joaquim Torres Garcia, que fala que o nosso norte é o sul. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, essa decolonização que nós temos, né, de que tudo é a visão eurocêntrica, de que nós fomos descobertos, né, de que os indígenas são povos atrasados, que precisam ser colonizados no sentido de educados, que precisa ter Padre Anchieta vindo aqui e catequizando, porque são bárbaros, que é a mesma visão, né, que a gente tem, que fazem em relação aos palestinos. É a visão que Israel faz, que é um povo bárbaro, que nunca existiu o povo palestino, né, só para a gente contextualizar um pouco. E essa questão que a gente fala, então, que gradativamente nós precisamos, que é o fortalecimento dessa visão do Sul, né, o fortalecimento do BRICS, ele visa um pouco isso aí também. Nós precisamos fortalecer a América Latina, né, essa América Latina unida, principalmente o Cone Sul que a gente está falando, é justamente para corrigir essa rota dessa visão eurocêntrica que a gente tem, de achar que o melhor são os europeus, o melhor está no norte da América, né, e não é bem por aí. E a partir do momento que a gente começa esse processo de descolonizar a nossa mentalidade, que é fundamental, a gente começa, obviamente, a valorizar o nosso povo, a nossa origem, e a voltar e olhar para os nossos ancestrais, o nosso passado, né, que não é um passado que a gente tem que vangloriar, baixar a cabeça e falar amém para europeu, para estadunidense. Né? Uma coisa que me incomoda muito é falar assim, os americanos, nós somos americanos também, nós estamos no continente americano, né? Nós somos sul-americanos, né? O Estados Unidos é estadunidense, por isso que eu sempre falo nas postagens, nos vídeos, né? Imperialismo estadunidense, não é imperialismo americano. Então, são pequenas nuances
que a gente precisa começar a corrigir. E aí, na questão da fala do Lula, também é uma coisa importante a gente contextualizar, melhor dizendo. Ontem eu estava participando de uma live também, inclusive falei isso, que muita gente, né, veio falando, não, porque o governo está demorando realmente para agir na causa dos incêndios da queimada. De fato. Só que a gente não pode esquecer que nós fomos degradados por um ex-presidente que promoveu o desmantelamento do IBAMA e do ICMBio, por exemplo, reduzindo a quantidade de pessoal. E, consequentemente, quando você chega numa situação catastrófica, que não estou falando que é perfeita a situação política, a atuação política, não é isso que a gente está falando. Mas nós não podemos também esquecer que nós viemos carregando todo esse desmonte. Então, agora a gente está colhendo uma consequência de uma terra arrasada que nós estamos tentando corrigir esse rumo. Então, acho que é fundamental a gente fazer essa crítica. E digo mais, Portinho, a gente tem que parar também, enquanto esquerda, enquanto progressistas, né? Eu sei que você tem uma ressalva em falar no termo progressista, né? Mas enquanto esquerda, né, vamos pensar assim, a gente simplesmente querer lavar roupa suja para todo mundo ver. A gente tem que simplesmente parar com isso, chamar no nosso comitê, chamar no nosso partido, fazer essa limpeza que a gente tem que fazer, a crítica construtiva que a gente tem que fazer e tentar corrigir internamente. Sair no pau, brigar internamente, porque senão a gente mostra a nossa fragilidade e acontece isso que a direitalha está fazendo. Está pegando cortes e está falando, olha, tá vendo? Até fulano está concordando. E aí, o que nós vamos fazer? Vai ter que desmentir uma coisa que nós falamos. Então, a limpeza dessa roupa suja, a crítica que a gente tem que fazer, ela deve ser feita mais entre os nossos. E fazer chegar isso até o governo, através dos ministros, que seja, mas de uma forma que não vá dar munição para essa direita aí fascista se aproveitar. Perfeito, perfeito. Deixa eu só trazer essa notícia aqui, né, dos quilombolas que a gente falou, que aconteceu essa semana, acho que foi ontem até que ele esteve lá, né? Lula assina acordo que põe fim à disputa territorial em Alcântara. E essa é uma disputa territorial, gente, que vem assim, ó, são 40 anos, tá? São 40 anos, pelo menos. Pacto preserva o centro... E tem essa aqui também, né? Preserva o centro espacial, tá? Porque essa era a grande questão. Eles fizeram o centro espacial no local, retirando e colocando em risco esta comunidade, né? Este local aqui, para a gente ter uma ideia, 85% da população desta cidade de Alcântara são quilombolas, gente. Então, olha do que a gente está falando, né? Então, o Pacto preserva o Centro Espacial de Alcântara, estratégico para os interesses nacionais, e delimita o território quilombola de Alcântara, com mais de 78 mil hectares de área. O governo Lula anuncia também a criação da empresa pública aeroespacial. Então, está aqui o Lula no meio da comunidade ali, né? E assim, de interessante aqui da notícia, né? Além dessa manchete, aqui, ó, a disputa diz respeito aos direitos de 152 comunidades remanescentes dos quilombos de Alcântara, gente. Olha do que a gente está falando. Elas foram afetadas pela construção da base espacial iniciada em 82, ainda lá na ditadura militar, hein, pessoal? O governo do Figueiredo, do ditador Figueiredo, né? Lula assinou ainda o decreto que declara o interesse social do território para fins de regularização fundiária e estabelece o prazo de 1 ano para que o INCRA dê início ao processo de titulação. Pelo entendimento, ficam reservados 9 mil hectares do Programa Espacial Brasileiro. E aqui tem um tweet do Lula, né? Ele diz assim, né? Eu tento resolver a questão dos quilombos aqui no Maranhão desde 2003. Foi o primeiro ano de governo dele lá no Lula 1, tá, pessoal? Só para a gente situar, né? Às vezes, entre tomarmos a decisão de fazer algo e a ação realmente acontecer, passa pelas mãos de muitas instituições e pela burocracia. Finalmente, estamos aqui assinando a titulação dessas terras para centenas de famílias. Lula definiu o acordo assinado nesta quinta como marco de uma nova era para os quilombolas do município maranhense, situados a 90 quilômetros da capital, São Luís. Tem mais essa, grudado ali na capital, né?
Então é isso, e além de ser uma nova era para essa turma, também é uma nova era para os outros quilombolas, né? Daqueles que apareceram no clipe ali do Rafuage, tem vários ali que não tem titulação ali, naqueles quilombos de Porto Alegre, tem vários quilombos aqui de Porto Alegre que ainda não receberam a titulação definitiva e, portanto, ficam sempre correndo risco, né? Nós temos aqui em Porto Alegre um quilombo que é o Quilombo Qued, que inclusive a gente ajuda aqui com a monetização do canal, a gente pega sempre uma parte e dá para eles. Eles fazem refeições comunitárias ali, tem creche no quilombo. E esse quilombo, Padula, ele está encravado simplesmente na seguinte área, ó. No bairro Três Figueiras, que é um bairro da classe média alta aqui de Porto Alegre, tá? Tem um shopping do lado, primeiro shopping construído aqui em Porto Alegre, shopping Iguatemi. Tem um empreendimento comercial da Rede Zafari, que é a maior cadeia de supermercados aqui de Porto Alegre. E do lado também tem o Guaíba Country Club, que é o clube da burguesia porto-alegrense, né? Então, tudo isso cerca o Quilombo Qued, tá? E ainda nós temos um prefeito aqui de Porto Alegre que está caminhando para a reeleição, que além de deixar Porto Alegre embaixo d'água, ele entregou Porto Alegre para o interesse das grandes construtoras. Então, obviamente, ele não está ao lado do Quilombo Qued, ele está ao lado do Zafari, ao lado do Guaíba Country Club, do Country Club, dos grandes empreendimentos imobiliários que estão sendo construídos ali na volta do Quilombo Qued. E esse Quilombo Qued ainda não tem a titulação definitiva. Então, essa é a realidade que a gente lida no Brasil, gente. Essa é a realidade. E quando a gente tem um presidente da República, tá, que depois de 7 anos sem nenhuma titulação, nenhum decreto de interesse público, vai lá e baixa esse decreto, sabe? Titula algumas áreas. Um presidente que, quando tem uma enchente aqui no Rio Grande do Sul, ele vem 4 vezes ao Rio Grande do Sul em menos de um mês, ele cria um auxílio de R$5.000, que é um PIX que cai na conta de 300 mil famílias. Ele vem ao Rio Grande do Sul e diz que vai fazer casa para todo mundo que necessitar das casas. Sabe? E em nenhum momento, quando ele veio aqui no Rio Grande do Sul, ele sequer cogitou de dizer que nós vamos ver se tem recursos para fazer. Não, ele veio e disse, nós vamos fazer. Mas ele não fez nem metade do que ele prometeu ainda. Mentira, ele já fez mais de metade do que ele prometeu, tá? E vai fazer mais ainda, gente. Sabe? Então, esse é o presidente que a gente tem. Tem um monte de problema? Tem, gente. E sempre vai ter. Na União Soviética tinha problema. Na China, gente, tem problema lá na China. A China não é só uma maravilha. A China tirou 800 milhões de pessoas da miséria, tá, nas últimas décadas. Hoje, a China está fora de qualquer mapa de miséria. Tá? Todo mundo vive com o mínimo do mínimo de dignidade da China. Mas se tu for para vários rincões da China, tu vai encontrar gente vivendo ali com dificuldade, sabe? Então, não existe mundo maravilhoso. Uma coisa é o mundo que a gente idealiza, né? É claro que a gente queria, né, Padula, que a taxa de juros no Brasil já tivesse em 4%, sabe? Que o salário mínimo já tivesse em 3.000, 4.000 reais. Mas a realidade hoje, gente, é 1.500 o salário mínimo, sabe? É o que se conseguiu fazer. Nós temos que lutar para ir mais, para avançar mais, mas a gente nunca pode deixar de reconhecer deste governo que a gente elegeu, que é um governo que vem tentando fazer, vem colocando o bloco na rua. Quem coloca o bloco na rua está sujeito a tomar chuva, né, Padula? E tem que continuar sambando na chuva, né? É isso aí. Não, com certeza, Portinho. E é uma coisa interessante a gente parar para analisar. Esse pessoal que está cercando, não só esse quilombo, você deu um exemplo aí prático da tua realidade, né? Mas a gente vê muito isso daí fazendo parte da especulação imobiliária. A gente vê isso aí fazendo parte da especulação fundiária também, que é o que os movimentos sociais, né, que tentam fazer exatamente o direito constitucional de ser cumprido, direito à moradia, a reforma agrária,
de áreas que não estão sendo produtivas, e a gente vê todos esses movimentos sendo cerceados, sendo taxados como invasores de terra, invasores de propriedade, né? Porque é justamente isso que vai incomodar. E a partir do momento que você vê presidentes e presidenta, no caso Dilma, também comprometidos com tudo isso, já fazendo um gancho, né, com a questão do agronegócio, a gente não pode esquecer, eu estou com isso daí muito fresco na cabeça, o que acontece? A gente não pode esquecer que em 64, quando o Jango chega e fala, vamos fazer a reforma agrária, foi capa, falei isso daí acho que na última live, né, foi capa do jornal falando, precisamos derrubar Jango antes da reforma. O que aconteceu com Dilma, quando ela vai exatamente promulgar um programa de agricultura orgânica, quando ela começa a dar sequência nesse processo de favorecer a agricultura familiar, surgem as pedaladas fiscais. Eu não estou falando que foi em função disso, mas é muita coincidência tudo isso acontecer. E assim que Temer assume, ele corta toda essa verba e destitui. Né? Bolsonaro, então, nem se fale. Ele extingue de vez toda essa programação. E aí agora, em junho de 2023, Lula volta com isso daí. Pouca gente falou. Ele volta com isso e está tentando, né, aprovar o PRONARA, que é o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que tem uma visão importante para a transição agroecológica, que, entre outras coisas, vai beneficiar, inclusive, o controle de áreas de preservação, em que você inviabiliza esses incêndios criminosos que a gente está vendo aí. Então, é sempre quando mexe nessa estrutura rentista latifundiária, corre-se o risco de você ser golpeado. E o que vai fazer a gente salvar esse tipo de situação? Educação política. O que vai fazer isso? A conscientização das pessoas do que está envolvendo tudo isso. Mas enquanto a gente tiver esse discurso, né, de que precisamos, o Lula não está fazendo, o Lula não está fazendo aquilo, a gente tem que entender o contexto. Não apenas o contexto da geopolítica, já fazendo a propaganda do novo canal do Voz Trabalhadora, né? Geopolítica VT, né? Quem não se inscreveu, se inscreva lá. A questão geopolítica é importante também para a gente entender, porque atende o interesse, todas as alternativas, todos os procedimentos que um país faz. É estranho, muitas vezes, a gente ver, poxa, mas por que o Brasil não rompeu relações com Israel ainda? Por que o Lula não reconheceu Nicolás Maduro? Hoje o Celso Amorim falou, nossa, a relação com a Venezuela continua, mas o Lula não vai, provavelmente na posse do Maduro. Né? E por que isso ainda acontece? Porque a gente tem que entender que não é o Lula, simplesmente. Eu tenho certeza absoluta que se fosse o Lula, ele jamais trairia o Nicolás Maduro. Eu tenho certeza absoluta que pelo histórico do Lula, da amizade que ele tinha com Yasser Arafat, ele jamais conseguiria manter uma relação com Israel. Ele já teria expulsado o embaixador, ele já teria falado ainda mais grosso. Mas o que a gente vê? Bastou ele falar um pouquinho mais grosso, a mídia tacou pau em cima. Por quê? Porque a mídia ela é sionista, porque a mídia ela é rentista, ela é apoiada pelos interesses do imperialismo estadunidense. Então não dá para a gente, nós precisamos ter essa noção, essa consciência de entender o que se passa. A gente precisa cobrar? Precisa mobilizar para que o Lula perceba que, poxa vida, eu tenho o povo do meu lado, para ele não ser surpreendido depois. Só que enquanto a gente só critica atrás das redes, hashtag rompa com Israel simplesmente, e não sai, não mobiliza, não mostra apoio, como que o Lula vai ter força com tudo isso? Eu sei que é difícil a mobilização, e aí eu faço o chamamento, onde estão os movimentos populares para fazer tudo isso? E agora a gente pega essa época de eleição, que ninguém quer se expor, ninguém quer perder voto, né? Então, infelizmente, a gente vive essa realidade dessa democracia burguesa que está aí pensando simplesmente em fazer conchavos, né? E que, infelizmente, não são pessoas ricas, valorosas e corajosas como Glauber Braga, por exemplo. Perfeito, Padula. Perfeito mesmo.